Você não tem mais pensamentos próprios. Não porque a inteligência artificial vai te dominar no futuro, mas porque ela já te dominou, sem precisar existir. Antes de existir um robô consciente, já existia um humano automático. Antes de temermos máquinas sem alma, nos tornamos pessoas vivendo sem presença. Você acorda, pega o celular, consome, reage, repete. Você chama isso de vida. Eu chamo isso de execução de rotina. E talvez a pergunta não seja, e se a IA ficar parecida com o ser humano? Mas sim, por que o ser humano está ficando tão parecido com uma máquina? A inteligência artificial não é o problema. Ela é o espelho. O espelho de uma humanidade cansada, que terceirizou o pensamento, terceirizou o julgamento, terceirizou a própria consciência. Quando você vê uma IA escrevendo textos, criando imagens, compondo músicas, o choque não vem da tecnologia. O choque vem da constatação de que nós paramos de fazer essas coisas com profundidade. A máquina não está se tornando humana. O humano está se tornando funcional, previsível, programável, condicionado. E isso é infinitamente mais assustador do que qualquer cenário de ficção científica. Observe o seu dia. Você acorda com um alarme. Não acorda quando o corpo quer. Acorda quando o sistema permite. Você consome conteúdo antes mesmo de pensar. Rola o feed, clica em vídeos, reage a estímulos. Você tem opiniões prontas sobre assuntos complexos que nunca estudou profundamente. Você defende narrativas que não foram construídas por você, mas entregues prontas por algoritmos. Você chama isso de estar informado, mas na prática, você está apenas respondendo a gatilhos. Isso não é consciência, isso é condicionamento. Você não escolhe mais o que deseja, você reage ao que aparece. Você não reflete, você consome conclusões. Você não constrói visão de mundo, você replica pacotes ideológicos prontos. Você não vive experiências profundas, você acumula estímulos rasos. A IA não nos ameaça por ser fria, ela nos ameaça porque se parece demais com o modo como já vivemos. Existe um medo popular de que a IA roube a criatividade humana, mas criatividade não é um recurso finito. O que está em crise não é a criatividade, é a disposição humana para o esforço criativo. Pensar cansa, criar dói. Sentir profundamente exige vulnerabilidade. É mais fácil delegar. É mais fácil pedir para uma IA escrever um texto. É mais fácil pedir para um algoritmo escolher o que você vai assistir. É mais fácil viver no modo automático do que sustentar presença. A IA não substitui sua alma. Ela ocupa o espaço que você deixou vazio. Você não perdeu sua essência para a tecnologia. Você abriu mão dela para o conforto. Hoje, a maior parte das pessoas vive como se fosse um software. Atualiza crenças conforme a tendência do momento. Executa comportamentos baseados em recompensas rápidas. Evita processos longos de reflexão. Busca dopamina constante. Não sustenta silêncio. Não sustenta tédio. Não sustenta profundidade. Isso é exatamente como um sistema automatizado opera. A diferença é que a máquina não escolhe ser assim. Você escolhe. Ou, mais precisamente, você aceita ser moldado assim. A IA não cria pessoas vazias. Ela se desenvolve porque já existe um mercado de pessoas vazias. Muitos hoje não sabem quem são sem suas opiniões políticas, seu grupo ideológico, sua bolha digital, seus rótulos sociais. A identidade virou um pacote pronto. Você não constrói mais quem você é. Você escolhe entre opções disponíveis. Isso não é identidade. É customização superficial. A IA aprende padrões, mas o humano moderno vive de padrões. Por isso o medo da IA é tão profundo. Ela revela que grande parte do que chamamos de eu são apenas scripts sociais. Pensar profundamente exige tempo, silêncio, conflito interno, contradição, dúvida, insegurança. Mas o sistema atual não recompensa a profundidade. Ele recompensa opiniões rápidas, reações emocionais,
posicionamentos binários, conteúdos simplificados, narrativas fáceis. A IA funciona muito bem nesse ambiente porque o ambiente já foi otimizado para superficialidade. Não é a IA que está diminuindo o humano. O humano já aceitou ser diminuído. Quando falamos de alma aqui, não estamos falando de algo místico. Estamos falando de presença, autenticidade, capacidade de sentir sem anestesia, capacidade de pensar sem terceirizar, capacidade de sustentar desconforto, capacidade de agir com intenção. A alma, nesse sentido, é o oposto do modo automático. E o maior risco da era da IA não é a dominação das máquinas, mas a anestesia do humano. A ficção científica nos ensinou a temer robôs conscientes. Mas o futuro real é muito mais sutil. Um mundo cheio de pessoas altamente funcionais, produtivas, conectadas, informadas, mas internamente vazias, sem profundidade, sem silêncio, sem transcendência. Pessoas que não entram em colapso, mas também não despertam. Pessoas que não são más, mas também não são inteiras. Pessoas que não são escravas de máquinas, mas escravas da própria comodidade. A presença da IA nos força a encarar perguntas incômodas. O que me torna realmente humano? O que em mim não pode ser automatizado? Onde ainda existe presença real na minha vida? O que eu faço por consciência e não por condicionamento? Se tudo o que você faz pode ser reproduzido por um algoritmo, talvez o problema não esteja na máquina. Talvez esteja na pobreza da experiência humana que você aceitou viver. Não se trata de rejeitar tecnologia. Isso é infantil. Trata-se de recuperar intencionalidade. Alguns princípios. Voltar a pensar sem terceirizar. Voltar a criar sem buscar validação imediata. Voltar a sustentar silêncio. Voltar a sentir sem anestesia digital. Voltar a ter presença em conversas reais. Voltar a escolher conscientemente o que consome. Não é um movimento contra a IA, é um movimento a favor da consciência humana. O verdadeiro perigo não é que máquinas se tornem humanas, é que humanos aceitem ser máquinas. O dia em que você não se incomodar mais com isso, esse sim será o ponto de não retorno. Porque a tecnologia não nos desumaniza, ela apenas acelera aquilo que já estamos escolhendo ser. A pergunta final não é: e se a IA desenvolver uma alma? A pergunta real é: o que você está fazendo com a sua?